Oi, gente linda, gente amada, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Muito feliz com Jesus na minha vida. Eu sou a Tida Ferreira e quero convidar vocês a meditar comigo hoje numa palavra que se encontra em Oséias 6, no verso 3, que diz assim: Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Nós podemos perceber aqui o Senhor nosso Deus nos convidando a conhecê-lo, porque muitas vezes lemos a palavra de Deus como se fosse um livro, como se fosse somente uma história do povo de Israel, a história do povo de Deus, que estão aqui contidos nessa palavra, mas não trazemos para os nossos dias, não buscamos as revelações do Espírito Santo, que traz para nós a consciência, o conhecimento verdadeiro do nosso Deus. Porque quando nós conhecemos aquele que é o nosso dono, aquele que nos amou, um Deus apaixonado pela raça humana, nós sabemos o quanto Deus fez, o quanto Deus se mostrou para que a raça humana criada por Deus, até então criaturas, fôssemos libertos, fôssemos salvos pela palavra do Senhor, através do ato de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes nós esquecemos esse amor imenso de Deus por nós, às vezes não importamos com aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor Deus é um ser supremo, onipotente, poderoso, onisciente, onipresente. Nós sabemos que não há outro Deus igual, nunca houve, nunca haverá, mas nós não queremos conhecer os estatutos, os mandamentos, para podermos desfrutar, dessa presença de Deus na nossa vida, para manter o Espírito Santo em nós. Continuamos errantes, como ovelhas sem pastor, continuamos andando de cá para lá, de lá para cá, e não conseguimos atingir nossos objetivos. Porque o Senhor quer fazer na nossa vida tudo aquilo que Ele nos tem prometido. Ele quer trazer para a nossa realidade tudo aquilo que Ele tem para nós. Mas nós precisamos conhecer o Senhor. Não basta falar que conhecemos, porque já ouvimos falar de Deus, mas é o conhecer, do estar junto, do andar com Ele, do viver com Ele, do preocupar em obedecer. É a Israel de Deus, que Deus formou para Ele, criou para Ele, distorceu seus pensamentos, não levou em consideração esse amor de Deus, esse amor profundo, o amor desse Deus tão apaixonado conosco, que foi capaz de nos dar o seu Filho Jesus para morrer por nós, no nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Porque o Senhor não quer que nós vivamos de sacrifício, mas que nós vivamos, da misericórdia dEle, que nós vivamos do conhecimento, que nós vivamos do relacionamento, da intimidade com Ele. Desde os primeiros povos criados por Deus, nós sabemos que todas as vezes que esse povo desviou de caminho, que esse povo deixou de lado o temor a Deus, segundo os desejos pecaminosos da carne, esse povo, ele perdeu a intimidade com Deus. Todas as vezes que levantaram altares a outros deuses e abandonou o verdadeiro Deus, nós sabemos que a vida desse povo tornou-se em ruínas, tornou-se em escravidão, tornou-se um povo sofrido por causa das suas próprias ações, por causa das próprias atitudes. E conosco hoje também é assim. Quando nós temos a presença do Senhor na nossa vida, podemos passar pelas lutas, por situações difíceis, podemos
passar por dificuldades diversas, mas nunca vamos estar sozinhos. Nenhum sofrimento pode nos afastar da presença de Deus, porque se Ele está conosco, isso nos afeta de uma forma totalmente diferente. Não entramos em desespero, não perdemos a fé. Quando vivemos em obediência a Deus, tudo fica diferente. Para Israel também era assim. O Senhor demonstrou amor imenso àquele povo. No capítulo 7, no verso 1, diz assim: Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto, e os crimes de Samaria são revelados, pois praticam o engano, ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas, mas eles não percebem. Podemos ver o quanto somos enganados pelo nosso inimigo, o quanto aquele povo era enganado pelo diabo, a ponto do Senhor revelar a eles. O Senhor queria curar, queria libertar, queria trazê-los à liberdade, mas eles não reconheciam o Senhor nosso Deus como sendo o Deus deles. E o Senhor fala que, enquanto eles estavam envolvidos nas más ações, envolvidos no pecado, envolvidos na desobediência, os ladrões entravam nas suas casas, roubavam nas ruas e eles não percebiam. E olha como isso é verdadeiro até nos dias de hoje. O povo está afastado de Deus, o povo está despercebido. Muitas vezes nós dizemos que conhecemos o Senhor, mas deixamos que as coisas más entrem dentro das nossas casas, através da mídia, né? Através das redes sociais, através da TV, através de tudo o que nos é oferecido hoje com tanta facilidade. Nós permitimos que o diabo use essas coisas para poder nos tirar da presença de Deus, para tirar a nossa paz, para tirar a alegria da salvação, para envolver a nossa família em atritos, as contendas. Tudo isso provém do inimigo e às vezes está sendo plantado dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, e nós não percebemos. Deixamos nos influenciar pelas coisas más que esse mundo tem a oferecer. E o Senhor não quer que nós vivamos dessa forma. Há profetas em todos os lados, em todos os lugares, tem alguém falando da verdadeira palavra de Deus. Podemos ver isso nas ruas, nas igrejas, na TV, na internet, né? Em todos os lugares nós podemos ver a palavra do Senhor ser falada, uma palavra verdadeira, mas não buscamos a revelação do Espírito Santo através dela para nossas vidas. Não pedimos ao Senhor o discernimento, preferimos a viver no engano. Capítulo 9, o verso 7 diz assim: Os dias de punição estão chegando, que Israel saiba, por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês. O profeta é considerado um tolo e o homem inspirado um louco violento. O profeta junto ao meu Deus é a sentinela que vigia Efraim. Podemos perceber que todo aquele que quer viver na presença de Deus, que ainda vive em obediência, que ainda tem temor a Deus, aqueles que profetizam a palavra do Senhor através da Bíblia, aqueles que pregam, os profetas que estão espalhados por aí são tidos como loucos, como tolo. Isso não é de hoje, desde os tempos, né, primórdios, desde lá do início, isto é assim. Sempre foi taxado de louco aqueles que têm temor a Deus, aqueles que falam a palavra do Senhor de forma verdadeira, né? A palavra genuína do nosso Deus. São taxados de louco, de tolo, de insensato, são taxados de tudo por esse mundo enganador, porque o mundo jaz do maligno.
é palavra de Deus. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Portanto, não podemos nos deixar envolver, não podemos nos deixar ficar parados sem saber o que rumo a seguir, porque o nosso Deus já nos deu uma direção, o nosso Deus já nos apontou um caminho. E esse caminho é preciso ser percorrido todos os dias ao encontro desse Deus que nos ama, desse Deus que nos guarda. A razão pela qual nós não somos consumidos, nós sabemos que é a misericórdia de Deus. E essa misericórdia provém do amor profundo de Deus por nós. Precisamos aprender de Deus um pouco mais. Precisamos buscar a revelação do Espírito Santo na palavra do Senhor, para que possamos prosseguir conhecendo a Deus, prosseguir caminhando nos seus caminhos. Não podemos desistir. Quantas pessoas que já conheceram, já provaram desse amor de Deus e hoje estão afastados da presença do Senhor, por um motivo às vezes banal, por uma razão comum qualquer que todos passamos, mas naquela vida fez um estrago, provocou um abismo que ele mesmo está caído dentro e não tem forças para levantar. Nós precisamos desse conhecimento de Deus, de valorizar esse Deus que está conosco todos os dias. Então, pronto, não estamos sozinhos, eu não estou sozinho, você não está sozinho. Então precisamos caminhar. Precisamos continuar batalhando pelo céu. Precisamos continuar firmes na presença do Senhor. E aquele que ainda não conhece, busca conhecer, busca saber, busca ter a sabedoria do céu, a sabedoria que vem do alto, porque essa é a verdadeira sabedoria. Quantas vezes estamos prestes a desanimar, porque todo ser humano passa por isso, mas se estamos firmados nessa rocha, firmados na palavra do Senhor, que nos encoraja, quando nós buscamos apoio na oração, nessa intimidade, nesse relacionamento com Deus através da palavra, nós somos vencedores, nós somos poupados de ser de novo escravos, de ser levado como escravo pelo inimigo. Nós somos libertos para viver o melhor de Deus nessa terra, viver o melhor de Deus a cada dia. No capítulo 10, ainda do livro de Oséias, no verso 12, diz assim: semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. E apesar dela ter sido escrita lá no início, lá no começo, nós precisamos ter um entendimento que essa palavra de Deus é atual, ela cumpre nos nossos dias. Olha quanta situação de injustiça estamos vivendo, quantas coisas estão acontecendo, a corrupção, a ladruagem, aquilo que não agrada a Deus, no setor da liderança, das autoridades que deveriam cuidar do povo, cuidar do bem-estar da humanidade, não estão cuidando, estão lá cuidando de si mesmo, dos seus interesses, enquanto os pequenos, os pobres, os humildes estão a morrer por aí, morrem de fome, morrem de desconforto, morrem maltratados, morrem na maior injustiça, porque não têm condições. A situação de vida de muitas pessoas é subhumana, é além daquilo que o ser humano poderia suportar. E tudo isso poderia ser resolvido se houvesse um governo temente a Deus, se houvessem autoridades dispostas a fazer justiça, a votar em leis que melhorassem a vida do povo de modo geral, a criar projetos que cuidassem do ser humano como ele merece ser cuidado, porque ele é criatura de Deus. Esse mesmo povo é o povo que Deus amou, que Deus já buscou para si, que Deus escolheu para ele. Mas mesmo assim não são cuidados por causa dos maus governos,
por causa da injustiça, por causa do domínio do mal, o domínio do nosso inimigo sobre a terra. Então a palavra do Senhor nos alerta a buscarmos o Senhor até que Ele venha, até que chegue aquele grande dia, Ele venha nos tirar daqui, que venha nos livrar de todas essas injustiças, de todos os males dessa vida. Aqui no capítulo 12, no verso 10 diz assim, o Senhor nosso Deus falando: Eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões e por meio deles falava em parábolas. Até hoje o Senhor continua falando conosco. Até hoje o Senhor continua usando a vida de alguém, continua usando profetas, continua usando pregadores, continua usando pessoas tementes a Ele, pessoas que têm desejo de fazer o melhor para Deus, colocam suas vidas disponíveis para Deus usar. Em todo tempo o Senhor falou com seu povo, mas em todo tempo a desobediência, a falta de temor, os deuses estranhos, a idolatria, tudo aquilo que não agrada a Deus também esteve no meio do seu povo. E o Senhor insiste em nos libertar de tudo isso. E o Senhor abençoa aquele que arrepende. Aqui o Senhor fala sobre as bênçãos do arrependimento. No capítulo 14, no verso 8, diz assim: Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas, quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Ele é uma árvore viva, um pinheiro vivo, verde, e que se nós estivermos ligados a ele, assim como Jesus falou que ele era a videira e que o Pai era o agricultor, e que todos aqueles que estivessem ligados nele seriam ramos e que daria frutos. Aqui o Senhor também afirma essa mesma coisa. Ele é uma árvore viva e nós somos os ramos e de nós provém os frutos que vêm dele. Se nós conhecermos o Senhor, se nós continuarmos caminhando na presença dele, se tivermos temor, que é o princípio de toda sabedoria, estaremos sempre fazendo o melhor para Deus nessa terra. E todo aquele que permanecer dessa forma dará frutos. Os frutos serão visíveis na vida daquele que comporta dessa maneira, porque aqui fala que os caminhos do Senhor são justos e os justos andam por ele. É claro que no meio de tanta coisa má, de tanta confusão, tanta contenda, tanta injustiça, de tanto poder das trevas espalhado por todo lado, tantos maus exemplos, tantos mau caráter, tantas situações difíceis, até mesmo no meio da igreja, por que não dizer isso? Não é só lá no meio do mundo que está plantada a semente do mal. Por isso que o Senhor fala que é preciso deixar crescer junto o joio e o trigo, e no fim ele colherá. Guardará o trigo e queimará o joio. No meio da igreja do Senhor Jesus, também tem sementes do mal que o diabo planta, que o inimigo planta, cultiva, trabalha na vida daqueles que não são justos, que não são retos diante de Deus. Sempre houve e sempre haverá. Mas o Senhor é aquele que quer que sejamos justos, que caminhemos pelos seus caminhos de justiça, que possamos santificar a nossa vida cada dia, que possamos observar essa palavra desse Deus amoroso, que nos chama ao arrependimento, que quer nos abençoar por causa disso, mesmo não sendo merecedores, mas o Senhor nos ama com um amor incondicional, com um amor infinito. É um Deus apaixonado por nós, que perdoa os nossos pecados, que nos liberta dos maus caminhos, que nos conserva na presença dele por amor. Quando nós reconhecemos esse amor de Deus,
nós somos as pessoas mais felizes da terra. A felicidade não provém de coisas, nem de situações, mas a felicidade provém da forma de lidar com tudo e principalmente de andar nos caminhos do Senhor, que nos traz paz, que nos traz alegria, e a obediência a Deus faz com que nós cheguemos ao nosso objetivo final. Do Senhor é a nossa vida, vivemos aqui para Ele, por Ele e somos dele. E por fim chegaremos até a Ele de forma definitiva. Que Deus continue nos abençoando. Um grande abraço.